A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 38. Depois nós vamos ler o versículo de número 45. Primeiro 38, que vai nos dizer assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Agora nós vamos ler o versículo de número 45, que vai nos dizer assim: Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando Maria recebeu uma palavra da parte de Deus, ela não quis entender como ia acontecer. Ela não ficou buscando lógica humana, mas ela deixou bem claro que ela estava disponível para que a palavra do Senhor se cumprisse na vida dela. O nosso problema, irmãos, é que nós queremos entender como Deus vai fazer o propósito. É que nós queremos entender o que Deus vai fazer e o que Deus faz não tem explicação. Declare comigo: eu não vou querer entender, mas vou viver os propósitos de Deus. Eu não vou querer entender, mas vou viver os propósitos de Deus. Não seja alguém que quer entender. E se você era assim, seja alguém que busca pedir ao Senhor para te acrescentar fé. Porque Deus, Ele não quer que você oscile. Deus, Ele não quer que você ande duvidando do que Ele falou, mas Ele quer que você se apegue à palavra dEle, mesmo que seja impossível, mesmo que seja improvável, mesmo que a porta esteja fechada, mesmo que a promessa de Deus seja grande demais e você seja pequeno demais para receber a promessa. O Senhor está dizendo para você: eu cumpro a minha palavra. O que Deus, Ele mandou o anjo Gabriel dizer para Maria foi algo humanamente falando que soava como o quê? Loucura. Nunca havia acontecido com ninguém, irmãos, nem antes dela, nem depois dela aconteceu. Então era algo exclusivo para Maria. Maria poderia muito bem olhar com incredulidade. Maria poderia olhar muito bem e dizer: isso é loucura, rabasturiandaracandaraya. Mas Maria estava disponível para viver o propósito de Deus. Não seja alguém que busca entender, mas seja alguém que está disponível para viver os propósitos. Seja alguém que está disponível para viver os desígnios do Senhor, mesmo quando você não compreende. Maria não entendia como era que iria acontecer, humanamente falando, não. Porque Maria era uma pessoa que estava noiva. E Maria deixou bem claro aqui que ela não havia tido relações com homem algum. Então aquilo que o anjo Gabriel estava dizendo para ela, humanamente falando, irmãos, era loucura. Mas ela era alguém de fé, alguém que entendia que as coisas de Deus não têm lógica muitas vezes. Humanamente falando, nós vamos olhar e o trabalhar de Deus não vai ter lógica. E a palavra de Deus não vai ter lógica. Se você, meu irmão e minha irmã, tem uma promessa de Deus na sua vida que não tem lógica, se alegre. Se alegre porque Deus trabalha assim. Deus trabalha no meio da impossibilidade. A possibilidade, quem faz somos nós. É eu, é você, somos nós que fazemos o possível, mas o impossível quem faz é Deus. Declare comigo: o meu Deus trabalha na impossibilidade. O meu Deus trabalha na impossibilidade. Quem faz acontecer o impossível é Deus. E nós somos o que, irmãos? Portadores de promessas que Ele faz se cumprir. Então o cumprimento não é comigo nem é com você. Como Deus vai fazer, o caminho que Ele vai usar, quem Ele vai usar, a forma que Ele vai trabalhar, não nos interessa. O que nos importa é que Ele vai fazer. Declare comigo: o meu Deus vai fazer o milagre acontecer, mesmo que eu não entenda. É milagre. O meu Deus vai fazer o milagre acontecer, mesmo que eu não entenda. É milagre. E milagre não tem explicação, irmão. Milagre não tem explicação, irmão. Que tem de pessoas que estão deixando de viver o novo de Deus. O que tem de pessoas que estão deixando de ter com Deus grandes experiências, porque buscam entender tudo, porque buscam compreender aquilo que não tem, humanamente falando, explicação. A quantidade é muito grande. Aí Deus olha para mim, olha para você dizendo: não tem explicação, minha filha. O que eu faço você não entende, meu filho, mas o que você precisa está disponível para viver o meu propósito. Declare comigo: eu estou disponível para viver os propósitos de Deus, mesmo sem entender. Eu estou disponível para viver os propósitos de Deus, mesmo sem entender. Você não entende, mas Deus trabalha. Você não sabe como, mas vai acontecer. Você não sabe quando, mas Deus vai fazer o sobrenatural. Quem trabalha por mim e por você é Deus.
É Ele quem faz o impossível acontecer e é Ele quem glorifica o nome dEle. Maria deixou bem claro, aqui está a sua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. A serva do Senhor está aqui. Que o Senhor faça acontecer o que Ele disse, porque se Ele falou, quem faz acontecer, irmãos, não somos nós, é Ele. É Deus quem traz cumprimento à palavra dEle. Você entende isso? Às vezes ficamos exaustos, ansiosos, amedrontados, perdemos o sono, a fome e a paz. Por quê? Porque Deus lança sobre a nossa vida uma promessa que, humanamente falando, parece ser loucura, porque olhamos com o olhar humano. Aí aqui nós precisamos aprender que nós não andamos segundo o que estamos vendo. Você não anda por vista, você anda por fé. Declare comigo, Deus me chamou para andar por fé, não foi por vista. Deus me chamou para andar por fé e não por vista. Deus, ele se agradou de Maria, por isso Deus entregou um grande propósito a ela. E com certeza, irmãos, ela era uma mulher de muita fé. Uma mulher que entendia que milagre não tem explicação. Uma mulher que entendia que Deus trabalha segundo a vontade dele. Porque tudo está nas mãos dele e ele trabalha segundo aquilo que ele quer e não aquilo que nós pensamos que ele tem que trabalhar. Porque às vezes, irmãos, nós colocamos na nossa cabeça que Deus tem que vir por um caminho. Que Deus tem que fazer de uma forma lógica. Que Deus tem que trabalhar da forma que a gente pensa que ele tem que trabalhar. Aí Deus, ele olha do céu, ramanda, candará, e diz assim, ó, não queira entender porque as coisas que eu faço é loucura para quem está na carne. Ou seja, se você for carnal e tentar entender os propósitos de Deus, que é espiritual, você enlouquece. Você acaba desistindo. Você acaba dizendo, isso aqui, ó, é muito complexo para mim, é muito difícil, não dá para mim não. Então o que Deus nos convida hoje, irmãos, não é a querermos entender, mas é a vivermos. Não queira entender, mas viva. Eu vou repetir para você entender. Não queira entender, mas viva. É para você viver os propósitos de Deus, os propósitos que Deus determinou para você. Os propósitos que Deus determinou para sua casa. Os propósitos que Deus determinou para o seu casamento. Ai, irmã, mas não tem nexo humanamente falando. E Deus está dizendo, desde quando eu preciso trabalhar no seu campo visual, naquilo que para você tem sentido para fazer um milagre acontecer? Se é promessa de Deus, irmão, se é milagre, não tem explicação. Maria só estava disponível. E o Senhor hoje diz para você, só tenha disponibilidade, o restante eu faço. Só esteja sensível, só seja fiel, só seja alguém que cumpre o meu propósito e não sai da posição. O restante você pode deixar, quem vai fazer é Deus. O restante você pode deixar que quem vai trabalhar por você será o próprio Deus. Você vai ver aqui Isabel falando com Maria. Quando Isabel fala com Maria no versículo de número 45, ela estava cheia do Espírito Santo. E Isabel diz assim, ó, bem-aventurada que creu. Por que ela diz bem-aventurada que creu? Porque Maria acreditou. Porque Maria teve fé. Porque mesmo soando ser loucura, aramandarastu, candaraia, Maria não buscou entender. Mas ela creu. E hoje o Senhor diz para você, não olhe para o lado, não olhe para o outro, não busque entender, mas creia. Creia com toda a sua força, creia com toda a sua fé, creia com toda a sua convicção, creia com toda a sua certeza, creia, 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 diz o Senhor, acredite. Você vai observar de maneira muito clara que ela era bem-aventurada porque ela acreditou. A Isabel deixa bem claro aqui, porque serão cumpridas, ou seja, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Você acreditou, você teve fé. E Deus está lhe confirmando que vai acontecer. Você só precisa, meu irmão e minha irmã, ter fé. Você só precisa confiar, mas irmã, eu não estou entendendo. Mas irmão, o cenário é contrário. Mas irmã, as adversidades são grandes. Irmãos, vai ser assim. Muitas vezes nós não vamos entender. Muitas vezes nós não vamos compreender as direções de Deus, mas o que Ele faz para a nossa vida é o melhor. O que Ele faz para a nossa história, irmãos, é o melhor. E hoje Ele está falando contigo e Ele está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo.
Eu tenho os meus propósitos, mas é muito grandioso. E Deus está dizendo, não espere coisas pequenas de um Deus grande como o nosso Deus. Ah, mas é muito impossível. É a especialidade dele. A impossibilidade. A possibilidade, quem faz somos nós. O que era que Maria tinha que fazer aqui? Acreditar. É isso que nós temos que fazer, acreditar. E foi por isso aqui que Isabel estava chamando Maria de bem-aventurada, porque ela acreditou. Porque ela teve fé, porque ela teve convicção. Humanamente falando, era loucura. Humanamente falando, não tinha sentido nenhum. Muitas vezes, humanamente falando, não vai ter sentido, vai parecer loucura. Mas quando você acredita, as palavras se cumprem. Eu vou repetir para você entender. Humanamente falando, não tem sentido nenhum. Mas quando você acredita, as palavras se cumprem. Deus quer que você tenha fé, para que as palavras venham se cumprir. Elas vão se cumprir na sua história, porque você vai acreditar. Aqui estava meu irmão e minha irmã. O sinal de que Deus se agradava de Maria. Ela era alguém que tinha fé. Ela era alguém que não era movida por vista. Irmãos, Deus, ele não entrega grandes propósitos a pessoas que são movidas por aquilo que está vendo. Há pessoas que andam segundo o que os olhos estão mostrando. Humanamente falando, eu estou vendo isso, então eu vou andar segundo a minha vista. Não. Deus, ele não quer que a gente ande assim, mas ele quer que a gente ande pelos olhos da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita. Maria não estava vendo, Maria não sabia como aconteceria, Maria não sabia o que seria dela, porque assim, irmãos, se ela aparecesse grávida, sem estar casada, e José não concordasse com aquela história toda, ela seria morta. Mas ela, irmãos, acreditou que Deus, quando dá uma promessa, quando Deus dá uma direção, quando ele fala algo sobre a nossa vida, ele se responsabiliza nos detalhes. Quando entendemos isso, a exaustão sai. Quando entendemos isso, o medo sai. Quando entendemos isso, a incerteza sai. E através dessa palavra, o Senhor, ele está dizendo para você: eu sou Deus que trabalho a favor daqueles que confiam em mim, só descanse. Saiba que eu trabalho para trazer o cumprimento para a palavra. Saiba que eu trabalho para fazer acontecer o impossível na sua história. Declare comigo: quem faz o impossível acontecer é Deus. Quem faz o impossível acontecer é Deus. Não é a força do seu braço, não é você mesma, você mesmo, não, mas é o próprio Deus que trabalha por você. Deus, ele estava no controle de todas as coisas, e quando ele lançou a palavra, ele se responsabilizou por tudo. Quando Deus lhe faz uma promessa, meu irmão e minha irmã, ele se responsabiliza por tudo nos mínimos detalhes. Ele se responsabiliza pela porta que vai ter que abrir. Ele se responsabiliza pela saúde que vai ter que chegar. Ele se responsabiliza pela libertação que vai ter que acontecer. Ele se responsabiliza pelo conhecimento que ele vai ter que trazer. Ele mesmo é responsável pela promessa. O que Deus quer de mim e de você é só que a gente acredite. É só que a gente creia, que a gente esteja disponível como Maria estava. Declare comigo: eu vou acreditar e estar disponível, e o restante Deus fará. Eu vou acreditar e estar disponível, e o restante Deus fará. Você é bem-aventurada, Maria, porque você acreditou. E as palavras, elas vão ser cumpridas. Aquilo que Deus falou, ele vai fazer acontecer. O que Deus te prometeu é muito grande. Mesmo que você seja pequena, ele está dizendo que ele vai fazer acontecer. Ele está dizendo que ele é fiel para cumprir os propósitos, os desígnios e a palavra dele. Só descanse. Só confie. Só continue posicionado e posicionada como alguém que crê. Maria não queria entender, mas Maria tinha disponibilidade para viver. E hoje o Senhor diz para você: não queira entender. Só tenha disponibilidade para viver. Para viver o meu propósito, para viver o meu desígnio, para viver aquilo que eu tenho reservado para a sua vida. Só descanse, porque eu sou Deus que estou trabalhando. Só descanse, porque eu sou Deus que estou inteiramente no controle de todas as coisas, mesmo que tudo não faça sentido, acredite na minha palavra. Mesmo que tudo não faça sentido, acredite na minha promessa. Mesmo que tudo não faça sentido, acredite naquilo que eu falei. O que foi que Deus lhe falou que é impossível? Maria também tinha uma promessa que é impossível. Impossível mesmo, irmãos. Ninguém nunca viveu o que Maria viveu e nunca viverá. Mas essa mulher tinha fé. E ela disse: eu não quero entender como vai ser. Que se cumpra em mim, conforme a tua palavra.
Eu não preciso entender. Nós precisamos entender, irmãos. O que nós precisamos fazer é crer. O que nós precisamos fazer é confiar. O que nós precisamos fazer é descansar, porque o cumprimento quem traz é Deus. A disponibilidade estava aqui. E a palavra do Senhor se cumpriria na história de Maria. Hoje o Senhor está falando contigo de maneira clara e dizendo: eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou cumprir os meus desígnios. Eu vou fazer acontecer aquilo que eu determinei na sua história. Deus é fiel. Ele não muda, ele não falha, ele não erra endereço quando ele nos faz promessa. Mas ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Que o nosso coração esteja disponível e que a nossa fé esteja ativada quando Deus ele trouxer promessas impossíveis para a nossa vida. Que possamos acreditar como Maria acreditou, porque ela foi bem-aventurada, pois ela creu nas palavras que se cumpririam. E aconteceu na história dela conforme o que Deus falou. Quando nós acreditamos, a palavra de Deus se cumpre na nossa história. Só creia. Tenha fé e convicção de que Deus não errou endereço, mas que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E ele fará a palavra dele acontecer na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, o Senhor é perfeito, fiel e cumpre a tua palavra. Ah, Senhor, quantas vezes olhamos e vemos o cenário adverso, vemos as impossibilidades, a porta fechada e somos tentados, Senhor, a ficarmos com o cenário, a olharmos e acreditarmos naquilo que estamos vendo. Mas hoje, com esta palavra, o Senhor nos convida a não andarmos pelos olhos físicos, mas andarmos pelos olhos da fé, Pai, a confiarmos na tua palavra, a acreditarmos, meu Senhor, que o Senhor é fiel. Se o Senhor lançou algo sobre a nossa vida, a tua palavra se cumprirá. Se o Senhor disse que vai fazer o impossível acontecer, o nosso papel é só confiar, crer e descansar, porque o Senhor não muda, o Senhor não falha, o Senhor não erra. Quando o Senhor lança uma palavra sobre a nossa história, o Senhor faz a mesma se cumprir, acontecer, e o teu nome é glorificado. Deus, tu és um Deus que glorifica o teu nome de maneira especial na vida dos teus filhos, e eu tenho convicção, Pai, de que o Senhor está glorificando no meio do impossível, fazendo milagres acontecer, acrescentando fé, Pai, para que os teus filhos creiam como Maria creu, que o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. Ela foi bem-aventurada, ó Senhor. Nos acrescenta a fé para vivermos os teus propósitos. Nos acrescenta a fé porque queremos viver aquilo que o Senhor designou para a nossa história, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, ele é muito claro ao nos dizer aqui na palavra dele que Maria acreditou. Que possamos crer, irmãos, nessa palavra.
Que possamos confiar que a nossa fé não é em vão. Mesmo que a promessa seja impossível, mesmo que humanamente falando venha soar como loucura diante dos nossos ouvidos, aquilo que Deus está falando, que possamos crer na palavra, que possamos crer na promessa, porque Deus é fiel para fazer a promessa dele se cumprir e o nome dele ser glorificado na nossa história. Creia, porque para Deus não existe nada impossível em todas as promessas que ele te fez. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.